Olá pessoal, prepare-se para não ver este filme. Brincadeiras à parte, A Garota da Agulha é tão intenso, tão profundo, que você vai perder a respiração enquanto você assiste. Veja essa história louca demais para caber em um único filme. Não saia daí que o papo aqui, como sempre, é muito rápido. Eu falei que era rápido. A história é baseada em fatos reais e se passa na Dinamarca, nos idos de 1915, durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Caroline é funcionária de uma indústria de uniformes, que claro são feitos para o exército. Mas um caso amoroso entre ela e o patrão rico e bonitão deixou a mulher meio desnorteada, assim, sabe como é que é? Tipo uma princesa encantada que fala, isso está acontecendo mesmo? Isso é verdade? Como é possível uma coisa dessa? Ela, pobre financeiramente, se vê agora envolvida amorosamente com um cara bonitão e rico. Isso não entra na cabeça da menina facilmente. E é mais ou menos assim. Lembra aquele papo de quando a esmola é demais e o mendigo até desconfia? Tem alguma coisa errada por ali. E você segue assistindo o filme nesse sentido. Até casamento teve, mas uma reviravolta inesperada coloca novamente Caroline de volta à miséria. Que história louca! Deixe seu joinha para mim, fica até o final e veja um pouco mais dessa história real que aconteceu na Dinamarca. Mais tarde, Caroline, grávida e sem emprego, encontra apoio junto a uma mulher mais velha do que ela. Essa mulher era dona de uma loja de doces, que disfarçadamente era uma agência de adoção de bebês, agência clandestina com certeza. A história das duas, da velha senhora e da Caroline, vai tomando forma cada vez mais a ponto da Caroline se ver entre o inseto e o inseticida. Por quê? Ela precisa de emprego, precisa de apoio, mas vai descobrindo aos poucos que a situação é incontornável, insuportável demais para viver por ali. Mas ela não encontra muitas outras opções a seguir por conta da miséria da vida que ela tinha. É muito chato, é muito triste, mas vamos em frente. É confuso? Não, é grotesco e bizarro. E é muita história para caber dentro de um filme só. Para juntar um pouco mais essa salada maluca, o ex-marido da Caroline aparece novamente, ferido de guerra dessa vez. Vira uma atração de circo e aparentemente é a única forma que se tem por ali de ganhar dinheiro e se manter vivo. Junte a tudo isso a pequena Erena, uma menininha de 7 anos, que no meio desse turbilhão de história louca, parece ser a única sensata na trama. Claro, mas o que vai fazer uma menina de 7 anos de idade? A Garota da Agulha é um filme intenso. Não pelas imagens, não tem nada de tiro, nada de cena de guerra, nada. É pesado pela mensagem que ele passa. Você vê vários personagens dentro de um universo, dentro de um roteiro muito bem feito, com mais ou menos 3 histórias que vão surgindo uma atrás da outra e sumindo uma atrás da outra ao longo do tempo. E você pensa, tá bom por aqui, já chega, já entendi. Chega não, tem muito mais ainda para contar. Poderia até haver um momento que você vai dizer, não dá para mim, parei por aqui. Mas veja, é uma obra-prima do cinema, é puro cinema raiz. A Garota da Agulha é gravada em preto e branco. Tem umas nuances de cinema de expressionismo alemão, aquela coisa toda da década de 20, 30, e um alto teor de cinema noir francês, não só pela composição de imagem, mas ainda mais por conta da atuação de todo mundo, de todos os envolvidos. E na mão do mestre diretor sueco Magnus von Horn, que soube, como poucos, administrar e dosar essa história insana, sobre coisas que o ser humano é capaz de fazer, o filme ficou ainda mais belo. O filme é cinza, é frio, as pessoas são sujas e feias, mas
com belas cenas ao melhor estilo do cinema europeu, exatamente para poder passar essa mensagem sombria sobre tudo o que acontece e que ainda está por vir. E você não viu metade ainda. O filme é de longe uma historinha de amor e é de perto um caso cruel de true crime, que sinceramente, se eu tivesse lido a respeito da Garota da Agulha um pouco antes, a sinopse, por exemplo, eu acho que não teria visto esse filme. Mas ia perder porque é um dos melhores filmes que eu já vi. Há tanta coisa para falar desse filme que teria que ter uma série aqui, cada dia um pedacinho, um capítulo. Mas não dá para falar muito, senão vira spoiler. Nada nesse filme aparece ou acontece por acaso. Não tem pontas soltas. Uma janela colocada no quarto em determinada cena, ela tem o seu porquê e tem a sua razão. Não está ali à toa. Observe e verá. É um absurdo de filme que tem que ser visto. Mas tem que ser visto por pessoas que têm 4 estômagos. Sabe como é? Igual os bovinos. Vaca, o boi, tem 4 estômagos. Senão você não vai conseguir digerir essa história bizarra. O filme de 2024 tem ator dinamarquês, diretor dinamarquês, falado dinamarquês, como deve ser. E é uma obra-prima. Baseado em fatos reais e absurdamente difíceis de engolir. A Garota da Agulha é uma pedida para você. Se você não é daqueles que se envolve muito no filme e não fica doente por causa disso, assista. Mas agora só para complementar. Os horrores da guerra já foram muito explorados no cinema. E até exaustão, é tanto filme que não dá para listar aqui em lugar nenhum. A quantidade de filme bom que retrata esse período de fome, de miséria humana que o mundo passou no século XX, pleno século XX. Mas vale lembrar que a destruição causada por uma guerra não fica apenas no campo de batalha. Os traumas permanecem impregnados e o período pós-guerra é historicamente marcado por uma forte crise social, econômica, familiar, comportamental e não dá para falar de filosofia por aqui. E aqui, mais uma vez, vemos um filme que tem como pano de fundo uma das grandes guerras que causaram grandes traumas, não por conta de um tiro ou uma perna amputada, mas um trauma no coração e na alma de pessoas doentes e carentes de tudo, carentes desde dinheiro, comida, até mesmo por um simples abraço. Vamos ficando por aqui com essa dica para você. O filme é bom, é uma obra-prima, tem que ser visto. Mas entenda, como poucos, a história é triste, mas tem que ser contada, não pode ficar no esquecimento e vamos embora. O filme é muito bom. A Garota da Agulha é a pedida para você. Vá lá e assista. Procure no streaming que você tem. Com certeza, em algum deles terá. Fique bem e até o próximo.